Uns 3 meses juntos. Abra os olhos, olhem ao redor. Estamos todos aqui reunidos com a mesma promessa, andando no mesmo passo, numa respiração conjunta. Sejam recebidos com amor, respeito, carinho e ritual. Parece óbvio, mas pode ser que não seja. Que desse encontro que tivemos, poderíamos lembrar de quando vimos o sol pela primeira vez, do calor que percorreu os olhos até o coração, percorrendo um arrepio de vida, de intensidade a ser vivida, esperando ser transformada de potencial para experiência. Não podemos esquecer que isso é uma experiência, que está tudo rodando enquanto falamos, que está tudo em progresso, assim como isso aqui, o presente mais especial e raro da existência, a vida. Essa lembrança diária de quão abençoados nós somos com essa dádiva de micro-organismos e estrelas, de corpos que respiraram antes de nós, formas transitórias do infinito, transitando pelos espaços preenchidos de ar, inundados de tempo, no mundo todo a cada instante. Já pensou?
É assustador. De fato, somos bombardeados por uma avalanche de estímulos. A luz que dói, o ar que invade os meus pulmões, o corpo que desperta. Mas passa rápido. Principalmente depois que eu descobri o que tinha acontecido. Que eu tinha sido agraciado com o presente mais especial do universo. A vida. É estranho falar que a vida é rara, né? Principalmente porque só da minha espécie já somos 8 bilhões ao redor do mundo. Fora os diferentes animais e plantas por aí. Mas por mais que a gente explore, para além do nosso planeta, para além do nosso sistema, para além da nossa galáxia, até hoje nós não encontramos nenhuma esfera que fosse tão afortunada quanto a nossa. Em um universo infinito até então, ninguém teve a mesma oportunidade que a gente. Eu acho que esse contato constante, essa recorrente lembrança do quão abençoados nós somos, tenha nos deixado meio anestesiados em relação a tudo isso. Porque para pra pensar, para eu estar aqui hoje, 2 pessoas tiveram que se conhecer. O meu pai e a minha mãe. Imagina quantas probabilidades e eventos não tiveram que acontecer até esse dia. Enquanto as casas não tiveram que morar, enquanto as escolas não tiveram que estudar, quantos amigos tiveram que conhecer, quantos tiveram que deixar para trás, decidir se iam ou não para aquela festa, se cursariam esse ou aquele curso da faculdade. Todas essas escolhas, das mais simples até as mais importantes, mudaram hoje. É como daquela vez em que o papai estava dormindo, mas ele acordou 15 minutos mais tarde, ele correu, se levantou, foi até a parada, mas acabou perdendo o ônibus. Aquele mesmo ônibus que depois tombou na rodovia e deixou um monte de gente morta. Ou como daquela vez em que a mamãe estava em cima do papai e soltou o fatídico: "Ah! Vai! Vai! Toma a pílula! Vai! Eu acho que a mamãe não tomou a pílula. O ponto é que para eu estar aqui hoje não foi só ganhar a grande corrida dos espermatozoides até o óvulo. Eu tive que ir contra todas as probabilidades que eram contrárias ao meu nascimento. E isso desde o nascimento dos meus pais. Se eu quisesse pensar mais um pouco, eu pensaria nos meus avós. Em como eles tiveram que tomar todas aquelas decisões de se casar, ter filho, namorar, morar junto. E aí eu pensaria nos meus bisavós, em como eles tomaram as mesmas escolhas, e aí eu teria que pensar nos tataravós, e aí... O que vem depois de tataravô? Se eu quisesse pensar mais um pouco, eu diria que o fato de eu estar aqui hoje não dependeu só dos meus consanguíneos, mas de terceiros. Pessoas essas que eu nunca conheci, pessoas essas que eu nunca vou conhecer e que provavelmente nem os meus familiares tenham conhecido. Tipo, se aquele soldado ele tivesse treinado um pouco mais a mira dele, talvez ele não tivesse errado a cabeça do meu avô na Segunda Guerra. Ou se aquela mulher ela tivesse se esforçado um pouquinho mais em conquistar a minha mamãe, hoje ela seria um casal de lésbicas felizes. Ou se aquele homem das cavernas
ele não tivesse roçado aquelas duas pedras e descoberto fogo, provavelmente nenhum de nós estaria aqui hoje. Mas muitos outros sim. E é essa aleatoriedade que torna a vida uma coisa tão engraçada. Porque direta ou indiretamente, nós estamos todos conectados, interligados uns aos outros. E é essa força, contrária a tudo, que flerta com zero, com nulo, quase nulo, com quase impossível. É ela que torna a vida tão especial, tão rara, tão única. Parece óbvio. Mas pra mim não é. Levantar de manhã dói. Tudo dói. Eu preciso muita energia. Escuto o som abafado. Quase nulo. Não vejo nada. O que eu vejo são sensações. Meu estômago pede por comida. Quando isso acontece, eu acho que eu já entendi. Eu mordo. Eu mato. Eu grito se for preciso. Morder até ajuda. Eu só não lembro muito bem o que se faz depois disso. Cospe. Assopra. Engole. Certa vez eu estava sentado na beira de um lago pensando. Vive como um peixe. Uma vida em forma líquida, densa. Era como se eu e a água fôssemos um corpo só.
A minha rotina é bem simples. O sol nasce, eu acordo e meu corpo rasteja pelo chão buscando ajuda. Das 6 ao meio-dia, eu penso devagar. Eu tenho 1 hora para comer. É minha válvula. Quando o sol está no topo mais alto, eu como. Meu estômago me pede por comida. Os olhos vermelhos de sono. Eu estou vazio de satisfação. Quando mastigo, a textura, o suco que escorre na minha língua, na minha boca, os dentes. Eu mato por sobrevivência, eu como por orgulho. Mastigo e engulo tudo que eu encontro pelo caminho. Às vezes, eu engulo até pensamentos. E às vezes, às vezes eu cuspo tudo de volta pra terra. Me sobra um pouco de tempo. Veja se vale a pena continuar. Se o corpo quer seguir, ou se já é hora de parar. A comida ela entra e sai. Como o dia, que vem e que vai. Como uma respiração. Antes e quem sabe no depois. Eu penso, se eu te der minha maçã, você me daria sua melancia? Eu penso em fazer um risco na fruta com a unha, mas a fruta sangra, a floresta sangra e eu também. Tudo que respira sangra, tudo que pensa apodrece um pouco. Eu penso tanto, eu penso tudo que minha cabeça aguenta. Eu penso em certos ritos, de árvore em árvore, outros esculpidos em rochas, e alguns esquecidos pelo vento. E não para, porque eu penso tudo que a cabeça aguenta, eu penso tudo que a cabeça não aguenta. Eu penso no ventre da mãe, de onde nascemos. Eu penso no verme, de onde morremos. Eu penso como um bicho que corre sem saber pra onde. Como se a vida fosse só isso, fosse uma máquina de pensar. Desculpa, mas... uma máquina de pensar. Que maluquice. Você já pensou nisso? Eu penso nisso o tempo todo. Eu penso em juntarmos as sementes de todos os pastos e reunir tudo junto nesse solo, enterrar que é nosso, que cuidamos, que pisamos,
que refrescamos com carinho e juntos criaremos tudo que a vida pode conhecer. E vamos construir a maior floresta do mundo, de pomar em pomar, de árvore em árvore. Hoje, uma maçã, amanhã, uma macieira inteira. E que loucura seria sentir esse gosto do azul, esse azul que se surge tão longe. Eu vou aí te conhecer! Mas, talvez, sim. Podemos. Eu tive uma ideia. Me segure, me jogue, me arremesse o mais alto que você puder, que eu quero ouvir o canto dos pássaros. Vamos, me jogue, me arremesse. Eu quero sentir o cheiro do azul. Vamos, eu quero sentir o bater das asas dos pássaros. Eu quero ir lá em cima, eu quero sentir um pedaço do céu. Vamos, me ajude, me jogue, me arremesse o mais alto que você puder. Eu quero ver o inalcançável. Vamos, eu quero sentir o gosto do meu próprio impulso e ir atrás do que é meu. Eu quero sentir, eu quero ir lá em cima, eu quero conhecer. Por que se esconde tão longe? Por que de tanto mistério? Deve haver algo de bom! Somos tão cheios de moral, cheios de regras que não são válidas para a natureza. A natureza tem as suas leis. A moral humana é antinatural.
Por mais que passemos por um processo de desenvolvimento, o bicho humano não muda. E não vai mudar. Está sempre convencido de ser o centro do universo. Sempre em busca da sua própria evolução. Se acha tão inteligente, mas sempre queria tantas formas de interromper a vida. Esqueceu que é feito de água, de barro, de ar, do mesmo sopro que eu respiro agora. A civilização os fez esquecer da partida. Fez eles acreditarem que vivem sozinhos. É preciso saber enxergar isso com outros olhos. Eu tinha medo. Medo de ficar para trás. De não cuidar o suficiente. De não proteger quem vinha comigo. O chão queimava os meus pés. Mas mesmo assim, eu caminhava. Nós éramos um corpo só. O calor do sol, o frescor do vento, a água gelada escorrendo nos tornozelos, o som da água que me chamava, me puxava de volta. O toque da pele dos meus parceiros nas minhas mãos. Era amor, era calorzinho, friozinho na barriga. Era proteção e pertencimento. Eu via tanta coragem, tanta liberdade. Meu único lugar que me tinha sido corrompido pela civilização. Nós éramos um corpo só. A vida era simples. A natureza me ensinava a crescer. A natureza respira, caminha, cresce igual. Quem é deixado para trás? Nós já fomos um corpo só. Nós somos natureza. E eu sou natureza. Nós somos uma vida compartilhada, atravessados uns pelos outros, todos os dias, nos encontros casuais, nos olhares, nos toques que a gente não percebe. Quanto de mim existe você?
E quanto de você faz eu ser quem eu sou? Carregamos sempre um pouco das outras pessoas em nós. Essa é a magia da ancestralidade. Nada morre. Tudo se mistura em um corpo só, como rios que se cruzam e voltam a se encontrar. Eu sou feita de muitos, de micro-organismos e estrelas, de corpos que respiraram antes de mim, uma forma transitória do infinito. E existindo, eu vou transitar pelos espaços que eu quiser, como um ser transubstancial, que alimenta os seus semelhantes com a sua própria carne e com o seu sangue, com o meu gesto, meu erro, minha palavra. É o que desafia a morte, é o que faz da carne um altar, um gesto, um toque, um olhar, a responsabilidade de cuidar, de proteger quem vem depois. Compartilhar descobertas, passar adiante. A oferenda que deixamos, para que o mundo continue a se enxergar no outro, a olhar nos olhos. E agora eu danço pela terra, pela água, pelo fogo, pelo ar. Danço pelos que vieram e pelos que virão. Danço pelo corpo que fui, pelo corpo que sou. Porque nós somos um só. Foi isso. Muito obrigado. Bem-vindo. Espero que tenham gostado. Eu quero ver todos os feedbacks depois. Como eu disse, esse foi o resultado da disciplina de direção. E tenho só a agradecer todas as pessoas que estão aqui presentes e outras pessoas. Temos André Keller como preparador corporal, Kalel como concepção de luz, que me ajudou a montar o mapa. A Aline nos ajudou na produção e maquiagem. O Google nos ajudou também na produção e filmou a primeira vez que a gente apresentou. Vamos falar os nomes rapidinho. Sou o diretor, Cássio Oliveira. Eu sou ator, Lucas Adnet.
sou o Max. Eu sou a deusa Pocket, Kawaii Pocket. Sou William Barros, sonoplasta. Eu sou Fia Araújo, assistente de direção. Eu sou a Aline Ferreira, que é na maquiagem e produção. Eu sou Antônio Xavier e na matéria de produção. E obrigado à equipe da técnica do Cometa Cenas também, que nos ajudou.